Estamos iniciando mais um programa Movimento Empresarial, sempre aqui pela Rede Sul de TV, na parceria com ela, Ana Paula Rodrigues Bon. Tudo bem, Ana Paula? Olá, Rogério. Olá a todos. E a Ana Paula veste, me veste, a grife que veste a Ana Paula, né, Ana Paula? Sim, Rogério, Me Veste é uma franquia de brechó premiums. Então, tira aquela imagem de que brechós eram aquelas roupas antigas, cheirando a mofo. Olha que peças maravilhosas. E tem mais durante as entrevistas. Aliás, a Michele Zavadil, que é a CEO da Me Veste, já esteve aqui conosco mais de uma vez conversando a respeito desse tema de brechós. Mas no programa de hoje, nós vamos conversar com Paulo Afonso Pereira. Ele que é uma das maiores autoridades no Brasil dentro do tema de propriedade industrial, de registro de marcas e de patentes. Também vai estar conosco o advogado Rodrigo Prestes. Ele que é especialista em Direito Internacional e é presidente da Comissão de Relações Internacionais da OAB aqui do Rio Grande do Sul. Você sabe, as dicas de gestão empresarial são com a Vera Brock. As dicas de saúde bucal com a cirurgiã dentista Aline Martins. As dicas jurídicas com o advogado Felipe Cunha de Almeida. O programa Movimento Empresarial tem o apoio da Sistec, Contabilidade Digital. Nossos programas são gravados aqui no ambiente da Macro Office, o seu espaço para eventos. A responsável pela captação das imagens do programa Movimento Empresarial é a Priscila Oliveira, que é a pessoa que registra os seus eventos. Tudo isso e muito mais no programa Movimento Empresarial, que está começando agora. E no programa Movimento Empresarial, nós estamos aqui com uma das maiores autoridades no Brasil quando se fala de propriedade intelectual, de propriedade industrial, de marcas e patentes. Está aqui do meu lado Paulo Afonso Pereira. Seja muito bem-vindo aqui ao programa Movimento Empresarial. Muito obrigado, Rogério. É um prazer estar contigo aqui nesse programa fantástico que só revela coisas importantes para quem empreende, para quem é da vida empresarial. Eu acho que isso é uma necessidade que as pessoas têm de ouvir, coisas que quem tem determinada experiência pode passar. Eu acho isso maravilhoso. Meus parabéns por essa tua iniciativa, Rogério, que eu conheço já há algumas décadas. E então, contar um pouco do que se faz, do que a gente pode contribuir para o desenvolvimento. Eu tenho uma característica comigo que me acompanha há muitos anos. Eu, para frente e para cima, contem comigo. É isso aí. Paulo Afonso Pereira, como ele já entregou, nós nos conhecemos. Eu era diretor da Associação de Jovens Empresários já faz um tempinho, né, lá na década de 1990, estamos falando ali, a gente esteve aqui com o Gil de Kurtz. Sim, Gil de Kurtz, né, foi presidente da AGE. Eu era, logo depois que o Gil saiu da presidência da AGE, eu entrei na diretoria da AGE. Estamos falando lá de 96, 97, foi quando nós nos conhecemos aí em função das atividades, né? Mas conta para nós um pouquinho da tua trajetória aí, Paulo Afonso. Aquilo que tu acha que dá para resumir aí. Bom, resumidamente, eu sou economista, eu tenho um curso técnico de administração, que foi muito importante na base da minha formação profissional. Eu comecei as minhas atividades como trainee na Springer, depois fui contratado para trabalhar, saí de lá como assessor do Paulo Velhinho, a pedido, assumi um convite feito pelo ministro Pratini de Moraes para montar aqui no estado do Rio Grande do Sul a primeira agência do Instituto Nacional da Propriedade Industrial fora do Rio de Janeiro. E eu aceitei esse convite, montei,
fiz toda a contratação do pessoal, treinamento, e funcionamos. Aqui eu fui diretor 17 anos dessa agência, né, que depois se transformou em delegacia, essas coisas do serviço público. E aí eu depois fui convidado a ser presidente do INPI, onde fiquei por 4 anos, e nesse período tive uma oportunidade muito interessante de expandir aquilo que eu já vinha fazendo e conhecendo nos últimos 17 anos. Eu fui presidente do Comitê Interministerial do governo brasileiro, que fez o projeto da atual lei. Eu fiz parte dos órgãos reitores da Organização Mundial da Propriedade Intelectual, sediado em Genebra, e por essas razões eu tive a oportunidade de viajar por muitos países, participando de conferências, ouvindo, palestrando, reuniões de trabalho, em praticamente todo mundo, só não fui à Oceania. E tive uma oportunidade muito interessante de fazer consultoria para os países africanos de língua portuguesa. Eu fui a 5 países e foi uma experiência muito interessante. Contar para eles como se inicia do zero, como se inicia para que não se erre lá na frente. Ou seja, tentando plantar uma boa semente. Depois eu fui convidado, passei por 2 governos como presidente do INPI, pedi exoneração num determinado momento de um governo que eu não me sentia confortável por todas as questões políticas, administrativas e decisões que estavam tomando. Voltei para o Rio Grande do Sul e aceitei o convite do presidente da Fiergs, Luiz Carlos Mandelli, para dirigir o Senai. Eu perguntei, mas eu não sou professor, não conheço absolutamente nada disso. Ele disse, não, mas tu conhece muito tecnologia e gestão, e é isso que eu preciso. Bom, nós fui para o Senai, uma visão completamente diferente, transformamos, enfim, toda a gestão do Senai, e o básico que o Mandelli queria era transformar os centros tecnológicos em centros tecnológicos de excelência. E foi isso que a gente fez. CETEMP, toda essa área. Sim, CETEMP. Eu tive a oportunidade de viajar praticamente o estado inteiro, criei várias escolas, fizemos a administração, fizemos uma reengenharia muito grande. Depois do Senai, ainda dirigi o Senac também, até a fusão das duas, FEComércio e FEServiços, e aí me dediquei exclusivamente à minha consultoria, o que eu faço até hoje. A tua consultoria, que é especializada em marcas, patentes, propriedade intelectual, propriedade industrial. E aí é um ponto interessante, porque muitas vezes as pessoas não têm claro o que é o registro de uma marca, o que é o registro de uma patente, qual é o benefício que esse tipo de situação pode trazer. Pedi para tu contar um pouquinho desse contexto. Todo mundo sabe, eu vou passar rapidinho, né, até a necessidade de se ter o registro de uma marca ou a carta patente de um invento para que se torne o proprietário. Somente através do registro você se torna dono daquilo. Tá? Sem isso, você corre o risco de perder para um terceiro, de perder para... Enfim, essas coisas que acontecem, que a gente lê todo dia no jornal. Marca e patente, segundo o artigo 5º da lei, é patrimônio público. Desculpa. É patrimônio da empresa, é bem. Bem imóvel é patrimônio da empresa. Então, isso deve ter um valor, deve estar na contabilidade da empresa, que praticamente nenhuma empresa coloca, nenhuma empresa... Estou falando assim de maneira muito genérica. As empresas normalmente desconhecem o valor desse patrimônio intangível que são as marcas e patentes, e que eles muitas vezes são o esteio e é o que mais vale dentro da empresa. Portanto, gerir isso da melhor forma é muito importante. Mas como é que faço isso? Faz isso desde o início. A melhor forma é se caminhar por uma estrada bem sedimentada e sem erros. E como eu sou economista, eu faço propriedade industrial pelo lado econômico, não pelo lado jurídico. Eu tenho uma equipe jurídica, quando a gente precisa acionar ou se defender, isso ocorre na justiça. Mas eu acredito que propriedade intelectual, marcas e patentes, a gente faz pelo lado econômico, por uma razão muito simples. Ninguém cria marca e patente para registro, cria para ganhar dinheiro. E como é que ganha dinheiro?
é não perdendo. Então, comece a ganhar dinheiro não perdendo desde o início. Isso é fundamental. E como é que se faz isso? Procura alguém que te ensine, que te oriente, que faça você seguir para o caminho correto. Muitas vezes eu tenho uma marca interessante, bonita, que eu até uso, né, em certo tempo, e vou procurar o registro e sou surpreendido porque aquela marca que eu achava que eu tinha criado, que era minha e que eu uso, não é. Alguém já tem. E por que isso? Porque nós temos um país inteiro, né, que registram marcas e a gente muitas vezes procura conhecer a nossa realidade, enfim, regional. Não é só isso. As marcas internacionais também têm registro no Brasil e às vezes por acordos internacionais precedência. Então muitas vezes eu já passei anos conhecendo isso, empresas nacionais procurando registrar aqui marcas estrangeiras que não estavam registradas no Brasil. Ora, tem um artigo na Convenção da União de Paris, que se chama Sexto Bis, que protege essas marcas das empresas estrangeiras que não estão registradas no país. Tem um procedimento para isso, mas por que incentivar alguma coisa que a gente sabe que lá na frente vai dar errado? Então, tem que fazer as coisas da melhor forma. Por quê? Porque a decisão não é minha, eu oriento, a decisão é da empresa. E a empresa, provavelmente, quanto mais ela acertar, melhor ela vai ter o seu encaminhamento, né, e o seu desdobramento e os seus resultados. Quer dizer, eu resolvo criar um restaurante, né, crio a Gourmeteria do Rogério, e aí alguém acha isso muito legal e abre uma outra Gourmeteria do Rogério, só que não é minha. E se eu não proteger esse nome, não proteger aquela logomarca, alguém vai estar ganhando dinheiro às minhas custas. É por aí? Eu vou te contar um caso concreto. Na década de 80, foi criado no centro de Porto Alegre um restaurante que se chamava Devon. Era uma casa de grelhados. O cara construiu o prédio para isso, decoração para isso, o ambiente para isso, para uma casa de grelhados. E fez tudo certo, tudo. Os móveis, a prataria, enfim, né, as louças, tudo com a grife, logotipo, tudo perfeito. Duran na frente, aliás, Devon na frente, e saiu muita publicidade gerida pelo evento, sem custo na imprensa, televisão, rádios, revistas, enfim, porque era uma coisa inédita, não tinha esse viés ainda aqui. E ele não pediu a marca. Quando ele estava no meio da operação, ele recebeu uma notificação que ele deveria parar a marca porque uma empresa de Curitiba tinha registrado essa marca e era dono da marca Devon para restaurante. Ele, no primeiro momento, enfim, não aceitou, questionou e criou um litígio com essa empresa, o que normalmente não se recomenda se tem uma forma de conduzir isso, mas ele criou. E, na época, eu era diretor do INPI aqui, ele veio consultar comigo e eu disse, tu tens que mudar. Ou tu acerta com o cara ou vai mudar, porque o cara tinha tudo certo, registro. Bom, resultado, ele teve que mudar o nome. A sorte dele, né, é que ele tinha colocado um D estilizado nos pratos, enfim, em toda a decoração, mas não tinha continuado com o Devon. Então ele usou aquele D e mudou o nome da marca para Duran. Né? Mas só essa mudança já teve uma mexida significativa no negócio dele. Né? Ninguém nunca chamou de Duran, todo mundo dizia que ia na Devon, né? Porque foi o começo, era o que pegou, tinha um share, mas infelizmente ele teve que mudar. A churrascaria fechou alguns anos depois, mas é um caso concreto e eu poderia aqui citar 30 outros casos ou muito mais de coisas semelhantes, afins, do que aconteceram no meio do caminho da construção de uma organização. Quando a gente vê, muitas vezes, as pessoas comentando, não, mas registro de marca é uma coisa cara. Não, caro é perder uma marca por não fazer um pequeno investimento e se proteger, né? Eu sempre pergunto o seguinte, caro em relação a quê? Tem coisas que têm valor e tem coisas que têm preço.
Né? Então, você tem que decidir se tu quer preço ou tu quer valor. Tem um cliente meu em Goiânia que a gente está resolvendo uma situação muito complicada para ele. E ele, sempre que vem negociar, ele chora e faz negociação como é normal, entende? Mas ele é excessivamente, né, busca preço. Né? E aí, eu um dia conversando com ele, discutindo um assunto, ele disse, não, o meu negócio é preço. E eu disse para ele, pois é, nós estamos no ramo errado. O meu negócio é resultado. Né? Não é preço, é resultado. E aí tu tem que valorizar. O que tu quer, preço ou tu quer resultado? O resultado sempre sai caro. Quer dizer, sempre, normalmente sai mais do que o barato. Sabe como é que começou a minha vida profissional? Eu conhecia tudo de propriedade industrial, tudo. Né? 25 anos, quase 30 anos fazendo isso, mas nunca tinha entrado num escritório de propriedade industrial. E quando eu abri a minha consultoria, eu fui fazer a captação, atender clientes. Teve um cliente meu chamado Tavares, né, que chamou para uma marca. Eu fui. Aí apresentei para ele o orçamento. Eu ainda não conhecia nada de técnicas, nunca tinha feito nenhum tipo de curso de vendas, nada. E aí eu apresentei, e ele disse para mim, é caro. Está caro o teu preço. E eu não sabia essas coisas que eu perguntei agora, caro em relação aqui, eu não sabia isso. E ele disse, olha, mas é o preço, eu faço assim. Aí detalhei para ele como é que eu fazia o trabalho, como é que era, como é que começava, como é que eu acompanhava. Trabalho por 10 anos, porque uma marca tem registro, né, por 10 anos. Aí ele disse para mim o seguinte, eu vou fazer contigo. Aí eu disse, pô, que legal. Aí ele disse, sabe por quê? Eu vou te dizer o seguinte, o dia que eu tiver que me operar do coração, eu não quero saber o médico que vai cobrar mais barato. Eu quero saber contratar aquele que me tira vivo da mesa de operação. Isso foi uma lição para mim extraordinária, essa lição. Né? E é isso que a gente faz. A gente sempre procura salvar o paciente e quase sempre salva. Paulo Afonso Pereira tem uma história muito grande, de muitos sucessos nessa área de propriedade industrial, dirigente empresarial, gestor público. A gente está chegando no final do nosso tempo de entrevista. Eu quero pedir para tu deixar uma mensagem aí para quem está nos assistindo aqui no programa Movimento Empresarial. Eu fui 22 anos vice-presidente da Federação e fui 6 anos presidente da Associação Comercial de Porto Alegre, numa reentrée que a associação fez, porque tinha ficado vários anos encapsulada com a Federação. Por que eu fiz isso? Porque eu sou empreendedor. Eu acredito no empreendedorismo e eu fiz isso para ajudar os empreendedores e ajudar a cidade. Nós criamos hoje uma entidade que tem credibilidade, tem visibilidade, que faz trabalhos excepcionais. Isso é uma coisa que entusiasma. E eu hoje faço parte de 7 instituições como conselheiro, sempre nessa linha de incentivar, olhar e fazer com que as coisas aconteçam. Esse é o meu objetivo. Muito obrigado, Paulo Afonso, pelo nosso bate-papo. Obrigado, Rogério, obrigado a vocês, a pessoal que está te acompanhando aqui, é um prazer enorme e disponha quando precisar. Enfim, eu estou sempre à disposição para falar sobre esses assuntos que eu acho que interessam muito a quem empreende. Para você que está nos acompanhando, daqui a pouquinho tem mais Movimento Empresarial, não sai daí não. Olá, eu sou a Vera Brock, CEO da Brock Delphi Educação, e hoje, nas dicas de gestão do movimento empresarial, apresento para você, empresário, empresária, empreendedor, empreendedora, gestores e gestoras, líderes que querem renovar a sua gestão. Inicie conhecendo as metáforas de Morgan, de Garrett Morgan, que deixou um legado para o conhecimento das organizações. Da organização, relato que já abordamos 5 metáforas e hoje
abordaremos as 3 últimas. Então, para ter uma visão global das 8 metáforas, a primeira que relatei, você pode acompanhar pelo YouTube, a máquina, a organização vista como máquina. E temos como exemplo o McDonald's, que tem processo ágil de qualidade. A cultura, os sistemas políticos. E hoje, então, nós vamos ver a organização como fluxo e transformação, que é a metáfora desenvolvida por Morgan, que utiliza expressar a ideia desenvolvida por Humberto Maturana e ainda o Francisco Varela, ambos antropólogos que levam a novas ciências a visão de transformar as organizações e os ambientes. Eles justificam que padrões ordenados nos procedimentos e nas atividades podem acarretar uma auto-organização, o que pode se comprovar com a implantação dos programas de qualidade, padrões que levam à otimização da organização. Citam ainda a cibernética e tensões dialéticas, que resultam em tensões encontradas em relações circulares, que a mudança é o produto de tensões entre opostos. As organizações vistas como instrumento de dominação parte do pressuposto de que as organizações criam o poder e a administração usa. É uma parábola incrível que bem demonstra que as organizações são vistas como instrumento de domínio. Nessa metáfora, Morgan destaca a imagem repulsiva da organização. As organizações são vistas como sistemas que exploram seus colaboradores e indiferente às relações de trabalho. Não valorizam, não respeitam os valores e o papel que executam seus empregados. Destaque contundente para a exploração da mão de obra. Para o trabalho exploratório, será que você tem uma visão do que seja as limitações da legislação? O estresse na área de trabalho, conflitos sindicais, acarretando que empresas fechem suas portas? Algum caso específico que você, empresário, possa lembrar no Rio Grande do Sul ou em outros estados brasileiros? E, por fim, as organizações vistas como prisões psíquicas. Prisões psíquicas são aquelas armadilhas que os próprios homens criam para si mesmos, influenciadores da tomada de decisão. Nas organizações, por exemplo, as pessoas tornam-se prisioneiras de imagens, de ideias, de pensamentos e ações. Que os pensamentos podem ser altruístas, otimistas ou ainda pessimistas, que buscam a excelência máxima ou a destruição da organização, tais como a agressão, a raiva, a inveja, o ressentimento e inúmeras formas de lidar com o cotidiano. Acreditam que nada vai dar certo. Você conhece pessoas assim? Não gostam de mudar e resistem. Você já percebeu isto em sua ou em alguma organização?
Pense nisto e observem o quanto as organizações precisam mudar. As organizações que traduzem-se por esta metáfora possibilitam pensamento crítico, geralmente negativo, complexo. As organizações podem ser prisioneiras de seus pensamentos e ações. Obsessões, prisões mentais, ansiedades, mecanismos de defesas. Grupos de trabalho cumprem somente o que lhes convém. Eles não cumprem suas metas e são muito competitivos. Será que você já encontrou casos como este? Ao relatar estas 8 metáforas de Morgan, cabe destacar que as transformações na sociedade contemporânea vai contribuindo para novos conhecimentos, novas estratégias para saber conhecer e ainda saber fazer. Criar e inovar não só as organizações e os seus sistemas, mas também os sistemas de gestão. Sistemas gerenciais complexos acarretam uma gestão organizacional complexa. Então, a nova geração deve ainda perceber o quanto ainda temos que avançar para melhorar as questões do saber construir, do saber fazer a gestão organizacional. Então, leem, senhores, leem, gestores, busquem conhecer as 8 metáforas da organização, segundo Garrett Morgan, e identifique na sua empresa, na sua organização, qual a imagem que reflete no seu dia a dia, no seu processo de gestão. Gostou? Então, vem comigo para a próxima terça-feira com as dicas de gestão da Vera Brock no movimento empresarial. Até lá! Em Porto Alegre, a MacroOffice é a solução completa em espaços multiuso para eventos corporativos, locação de escritórios, self-storage e endereço fiscal. Com toda a família, com várias áreas pra curtir, é muita emoção. Vem refrescar o lado, criança cantando esse refrão. Aqua Loucos é pura diversão.
A gente vive as praças de Porto Alegre. A gente vive de um lado pro outro da cidade. A gente vive a orla. A gente vive uma cidade mais iluminada. A gente vive a nossa arte. A Prefeitura de Porto Alegre trabalha todos os dias para entregar a cidade que os porto-alegrenses merecem. E você também pode fazer a sua parte, não jogando sujeira no chão, separando o seu lixo e respeitando aquilo que é de todos, inclusive seu. Vamos cuidar e fazer de Porto Alegre uma cidade ainda melhor de se viver. E se a gente vive, a gente cuida. Prefeitura de Porto Alegre. Estamos aqui agora no bloco do Movimento Empresarial com o Dr. Rodrigo Prestes, ele que é advogado e também presidente da Comissão de Relações Internacionais da OAB. Dr. Rodrigo, seja muito bem-vindo ao programa Movimento Empresarial. Muito obrigado, Ana. É um grande prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. O Dr. Rodrigo vai vir falar aqui muitas informações sobre negócios internacionais e a importância de ter uma consultoria jurídica e dentro da atividade que ele presta, quais as necessidades que os empresários, os empreendedores sentem ao exportar. Essas informações são muito importantes se você é um empresário, se você é um empreendedor que tem o seu produto, o seu serviço e gostaria de prestar esse serviço para o exterior. Mas, Dr. Rodrigo, vou pedir para você iniciar a nossa conversa aqui contando um pouco sobre a sua jornada profissional e todo esse desenvolvimento de atividades internacionais. Pois bem, desde o momento da minha graduação em Ciências Jurídicas e Sociais, eu havia me planejado para uma carreira internacional, já tinha interesse por essa temática e desde então fui desenvolvendo a minha carreira voltada para as relações internacionais, para os negócios internacionais. Acabei investindo muito tempo em idiomas ao longo da graduação e após a conclusão do curso de Direito, eu acabei fazendo especializações na área internacional, sempre de forma a aprimorar e complementar a minha formação. Mais recentemente, eu investi numa nova graduação, finalizei a graduação em Ciências Econômicas, posteriormente ainda finalizei Contabilidade. Então, o que dá para juntar desses elementos que acabam tangenciando a parte internacional, eu acabei complementando nos estudos. Então, desde a minha graduação, há 20 anos atrás até hoje, não parei de investir na carreira internacional e nessas ferramentas que propiciam um melhor entendimento de como funcionam as relações e como trazer o melhor benefício ao empresariado. Perfeito. Então eu vou puxar um pouco desse assunto referente a uma visão global. Neste momento, está mais favorável do que antes atuar de forma internacional ou tem ainda muitos problemas e possibilidades que o Brasil precisa melhorar para que isso aconteça de forma mais fluida? Certamente a gente tem muito a melhorar e quando a gente analisa o câmbio do nosso país, a gente consegue ter certeza de como isso é difícil. Há 20 anos atrás, ou no início do Plano Real, o dólar chegou a ser mais barato que o real, e ao longo do tempo isso foi desvalorizando a nossa moeda. Hoje se precisa mais de R$5 para se comprar cada dólar ou cada euro numa operação internacional. Então, a depreciação da nossa moeda demonstra o quão mal organizado é o nosso país. Isso não se trata em governos de lado B ou lado A, isso é histórico no nosso país, desde do Plano Real, ou se a gente pegar até anterior à redemocratização, à Constituição de 88, a gente tem essas dificuldades. O Brasil ele não consegue crescer de forma pujante, ele sempre tem um crescimento pífio ao seu tamanho,
mas oportunidades internacionais sempre existem, ainda que o nosso dólar, a moeda estrangeira, não esteja numa boa cotação com a moeda brasileira. Sim, existem oportunidades, e o brasileiro, como sendo um povo muito criativo, ele pode explorar isso de uma forma fantástica internacionalmente. Você percebe que o povo brasileiro agora está mais adepto em pensar e internacionalizar suas empresas do que antes? Sim, no momento em que mais pessoas vão para fora, que a informação ela flui de forma melhor e a internet está aí para beneficiar isso, essa troca de informação, as pessoas sim pensam de forma internacional, porque a informação ela é mais fluida nos dias de hoje, e ela tenderá a ser. Então, as pessoas buscam e os nômades digitais talvez seja a grande prova disso, que não se restringe às pessoas jurídicas, as pessoas físicas também estão internacionalizando. Então, é uma tendência que a gente vai continuar observando, e cada vez mais outras profissões chegarão a esse estágio de poder se tornarem globais. Doutor Rodrigo, a gente estava conversando há alguns dias e tu me trouxe um dado que me chamou muita atenção, referente à percepção de atuação internacional. Tu fez uma comparação entre a Europa, países da Europa e o Brasil, referente à porcentagem de exportação, e esse número reflete muito isso que tu está trazendo sobre, sim, os brasileiros, eles pensam em internacionalizar. Não é tão favorável, mas há possibilidade para isso. É para isso que existem profissionais como o Dr. Rodrigo, e a gente faz consultorias de desenvolvimento de negócios internacionais para justamente facilitar esse papel. Mas fala um pouco sobre os números, para que as pessoas possam ter uma noção do quão o Brasil ainda tem uma potencialidade de crescimento. É uma pena que eu não tenha trazido esses dados aqui para ser mais preciso nessa explanação, mas a comparação que eu acabei fazendo a pesquisa, ela diz respeito à União Europeia e ao Brasil. A União Europeia tem um número de empresas maior que o Brasil, a quantidade de empresas lá então é maior, e o número de operações realizadas pelas micro e pequenas empresas é significativamente muito maior do que aquelas realizadas aqui pelo Brasil. Isso acaba impactando também na geração de emprego e de renda no nosso país. Então, no momento em que mais empresários passarem a exportar, novas linhas de trabalho acabam sendo abertas por conta dessa conquista de um novo mercado internacional. Então, aquela empresa que dedica a sua produção somente para o mercado interno, no momento que ela começa a operar internacionalmente, ela precisa contratar mais funcionários que vão produzir num segundo horário de trabalho, e aí se passa a conquistar o mundo. Tu teria uma noção de qual a porcentagem, mesmo que não atualizada, mas para que a gente possa ter uma noção de empresas brasileiras que atuam de forma internacional? Eu acredito que elas não cheguem a 5%. O número é muito pequeno, e quando a gente compara com a União Europeia, esse número de empresas chega a 80%. Claro que lá um estado do Brasil acaba se equivalendo a um país da União Europeia, então tem essa facilidade. Entretanto, aqui pelo nosso lado nós temos o Mercosul, né, o Rio Grande do Sul em especial tem fronteira com 2 países, né, Uruguai e Argentina. A gente pode começar a realizar essas operações internacionais aqui pelo nosso quintal, pelo Uruguai e pela Argentina, eliminando vários riscos operacionais internacionais. Então, com essa facilidade, a gente pode começar por aqui, e temos essa facilidade que é o Mercosul. Perfeito. E você, no papel de presidente da Comissão de Relações Internacionais da OAB, desenvolve quais tipos de atividade que contribui para o empresário que quer atuar de forma internacional? Bom, pela Comissão de Relações Internacionais da Ordem dos Advogados, aqui seccional do Rio Grande do Sul, eu me propus a dar ferramentas à advocacia para que elas possam, de forma proativa, oferecer para aquelas empresas que eles já atuam.
Então, é uma forma de disseminar a cultura exportadora. Essa daí é uma ideia que agrega para os dois lados, tanto para a advocacia, que vai poder oferecer novos serviços, e também para as empresas que vão ter um consultor na área internacional, dando opções de exploração de mercados, geração de renda dentro da empresa. Então, a Comissão de Relações Internacionais, ela tenta chamar os grandes intervenientes da área internacional para que possam expor os seus trabalhos, e ali dentro o advogado, munido dessa informação, possa desenvolver um projeto naquela empresa onde ele já atua. Isso não fica restrito somente a esses advogados que já estão hoje na comissão. As portas da comissão estão abertas para que novos advogados nela ingressem, assim como o público externo, caso queira participar das nossas reuniões. Será um prazer tê-los conosco. Perfeito. E vocês fazem algum tipo de evento aberto ao público que justamente fomenta as informações sobre as possibilidades de desenvolvimento de negócios internacionais? As reuniões, elas são abertas para todos aqueles que queiram participar, mas em virtude de estarmos em uma casa de advogados, a temática acaba sendo um pouco mais técnica e menos aberta para que outras pessoas consigam fazer parte dela de uma forma plena. Isso não quer dizer que aquelas pessoas não possam participar das nossas reuniões. Contudo, em virtude do caráter jurídico que a comissão tem, torna-se difícil para profissionais de outras áreas a participar. Isso não quer dizer que não ocorra, né? A gente tem contadores lá dentro, temos engenheiros, temos economistas que fazem, administradores também, que fazem parte da nossa comissão. Eles são convidados a participar e eventualmente eles estão para discutir projetos de lei ou políticas públicas de forma a melhorar a sociedade. Certo. Então, e tu, na tua área de atuação como profissional, quando atende essas empresas, quais são as maiores dúvidas ou problemas que normalmente chegam até você? E também traz um pouquinho sobre uma comparação da prevenção e também da remediação referente a essas situações que os seus clientes vêm conversar contigo. É bastante complexo eu dar essa resposta pelo seguinte: os problemas enfrentados por um setor não são os mesmos de um outro. Então, aquele que exporta, vamos dizer, um parafuso, ele não está adstrito às mesmas regulamentações que alguém que exporta algum tipo de alimento, um iogurte, por exemplo. Então, as preocupações de quem exporta o parafuso, que é um bem que deteriora com uma velocidade muito menor que um alimento, ele tem preocupações muito diferentes. Então é muito complicado tentar dizer qual é a grande dificuldade. Talvez seja com relação ao pagamento, né? Exportando para um determinado país, em quanto tempo eu vou estar recebendo? Quais são os problemas políticos que tem nesse país que podem impactar o meu produto? Eu iria mais por essa linha, mas, como disse, em virtude de serem produtos muito diferentes, distintos, é difícil dar uma resposta simplificada. O que não pode faltar em um contrato de desenvolvimento de negócios mútuos entre empresas que estão exportando ou importando, que você acha que é fundamental? Eu imagino que a tua resposta seja, tem vários itens, no entanto, algo que normalmente as pessoas não têm a atenção e que você gostaria de destacar. Bom, no direito, a resposta padrão é sempre depende, porque, de fato, entre um parafuso e um produto de alimentação que tem prazos de vencimento bem diferentes, acaba impactando em regulações tanto nacionais quanto internacionais de forma distinta. Mas talvez uma das maiores preocupações havendo litígio, onde que a gente vai responder a esse litígio? A gente vai conseguir trazer o litígio aqui para o Brasil ou esse litígio vai ser resolvido num país estrangeiro? Qual é o idioma que vai ser resolvido esse litígio? Quais são as garantias que se tem
escolhendo pelo país A ou país B para se realizar esse litígio. Então, deixar isso bem amarradinho no contrato vai trazer uma maior tranquilidade para ambas as partes, porque se isso não estiver bem estabelecido, é uma grande incógnita e pode não agradar, eventualmente, a nenhuma das duas partes. Então, fica o aviso que se algum profissional chegar até você que tem empresas ou você é empreendedor e falar que tem um contrato pronto que vai servir para a tua empresa, para o seu serviço, para o seu produto, tem que tomar muito cuidado com isso, porque eu já percebi que é algo muito personalizado de acordo com cada empreendimento, né? Sem dúvida. A atenção tem que ser plena e tudo deve estar dentro do contrato. Se não estiver ali, um litígio certamente haverá no futuro. E é melhor prevenir do que remediar, né? Sempre. Sai muito mais barato prevenir do que remediar. Então, doutor Rodrigo, nosso tempo já está acabando aqui. Passou rapidinho, são muitas informações. Apesar de inicialmente parecer algo muito complexo, tem profissionais como o Dr. Rodrigo, como a gente que desenvolve consultoria para desenvolvimento de negócios internacionais, para justamente facilitar e possibilitar que haja essa integração de negócios, porque a gente tem possibilidade de crescimento, o Brasil tem possibilidade de crescimento, você que tem o seu negócio, que deseja importar e exportar, então busque profissionais para verificar qual a melhor forma, porque tem sim possibilidades e o intuito é facilitar para que essa ação aconteça, não é, doutor? Justamente, nesse intuito que a Comissão de Relações Internacionais, ela promove, então, esses eventos, esses estudos, de forma a dar à advocacia instrumentos que possibilitem aos seus clientes poderem sanar as dúvidas e resolver eventuais problemas de ordem internacional. Nosso tempo está acabando. Quem quiser saber mais informações referente à possibilidade de internacionalizar, tiver dúvida na área jurídica ou de como executar tudo isso, entre em contato com o Dr. Rodrigo nas redes sociais. Vou pedir para que você deixe aqui quais são os seus contatos para que as pessoas possam te procurar, mas vou pedir também para que possa deixar uma mensagem final para as pessoas que estão nos assistindo e nos ouvindo. Bom, acho que talvez a ideia é pensem global, pensem em se internacionalizar. O mundo é muito grande, a gente consegue explorar de forma melhor que os nossos concorrentes o mundo. Então, o empresário, invista na área internacional, que o ganho será gigantesco. Procure bons profissionais, não apenas advogados, mas administradores, economistas, contadores, para deixar a engrenagem de vocês melhor e vocês consigam concorrer de uma melhor forma internacionalmente. E o contato que eu deixo é o da própria Comissão de Relações Internacionais, RI de Relações Internacionais, @oabrs.org.br. Muita gratidão, doutor Rodrigo. O espaço vai estar aberto sempre que tu quiseres estar aqui. E também quando tiver alguma atividade lá na OAB, mande mensagem pra gente, para que a gente possa divulgar e convidar as pessoas. Muita gratidão. Muito obrigado, um grande prazer. E você que esteve conosco até agora, saiba que ainda temos mais movimento empresarial para vocês.
criança cantando esse refrão. Aqualocos é pura diversão. Faça chuva ou faça... Olá, eu sou a doutora Aline Martins e Silva, cirurgia dentista, sou proprietária do Estúdio Facial Odonto, que fica localizado na rua Doutor Armando Barbedo, número 322, sala 406, no bairro Tristeza, zona sul de Porto Alegre. Hoje nós vamos conversar sobre um assunto que tem gerado muitas dúvidas após ter repercutido nas redes sociais um caso de extração de siso. Então hoje eu venho conversar com vocês sobre a extração do siso. Quando que deve ser feita? Tem que ser extraído sempre o dente siso? Quais os cuidados? Essas são dúvidas frequentes aqui dos pacientes. Então, a primeira orientação. O siso é um dente que, na maioria das vezes, ele tem indicação de extração. Mas vale ressaltar que tudo vai depender da posição que o siso se encontra. Existem muitos pacientes que têm o siso numa posição correta, mas existem outros pacientes que têm o siso que estão girados, que estão inclinados, muitas vezes eles se encontram deitados. E aí, dependendo do tipo, da posição que o siso se encontra, vai ser indicado a cirurgia de extração. Vale ressaltar que o siso, higienizar o siso, que é o último dente que nasce, que fica lá no fundo da boca, é muito desafiador. E existem muitos pacientes que têm essa dificuldade de realizar a higienização e eu acabo indicando também a extração do siso devido à dificuldade de realizar a higienização. Então, se tu tem dúvidas se tu deve extrair o siso ou se tu não deve extrair o siso, a orientação é procurar um dentista para fazer o planejamento, fazer um raio-x específico para saber a posição que está o teu dente. Vale ressaltar que a extração do siso é considerada uma cirurgia. A maioria das pessoas acredita que o siso é um procedimento simples. Cada extração é de um jeito, mas o que eu quero ressaltar para vocês é que a extração do siso ele é considerado um procedimento cirúrgico que requer uma preparação e um cuidado durante o procedimento e pós o procedimento, quando o paciente vai para casa. Então, tome muito cuidado ao se submeter a uma cirurgia de siso. Você deve seguir as orientações do cirurgião que realizou o procedimento, tomar as medicações indicadas e fazer repouso. Sim, tem muitos pacientes que acreditam que vão tirar o siso hoje e que amanhã vão poder ter uma vida, as suas atividades, né, diárias normais. E essa não é a orientação. Então, 48 horas após a extração do siso é o período que nós precisamos ter maior atenção, tá certo? E sempre, em qualquer momento que tiver alguma alteração, alguma dor fora do controle, a orientação é sempre entrar em contato com o cirurgião dentista que fez o procedimento, para assim tu receber as devidas orientações. Tá bom? Eu fico por aqui, até semana que vem, para mais um programa de Dicas de Saúde Bucal com a doutora Aline Martins e Silva para o movimento empresarial. Até semana que vem. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam mais uma vez bem-vindos aos nossos Dicas Jurídicas de hoje. Professor Felipe Mendes de Almeida, advogado, falando um pouquinho para vocês sobre um tema que é muito recorrente no judiciário, que envolve não só o consumidor ou os consumidores, mas aqueles que buscam um crédito de alguma forma para fazer um empreendimento, para daqui a pouco trazer insumos para suas empresas, ou até para fazer, né, capital de giro, ou então pagar contas, correto? Felipe, qual é o tema envolvendo isso? Eu estou falando de um crédito. Imaginem que vocês vão ao banco
e pedem um crédito e têm esse crédito negado. Bem, será que esse crédito pode ser negado? Por quê, Felipe? Olha, o meu vizinho foi ontem no Banco X e conseguiu uma quantia de R$20 mil para fazer um financiamento, para pagar as contas dele. A minha mãe foi ontem num outro banco e conseguiu 100 mil para colocar no negócio dela. E eu agora acabei de sair de 3 bancos e tive o crédito negado. E eu não estou no SPC e no Serasa, eles me adiantaram que foi, né, uma política do banco, porque analisando o meu perfil, eu não teria aí, como se diz na gíria, né, pontos para ter esse crédito. E eu quero entrar na justiça, obrigar aquele banco a financiar o valor que eu estou querendo, que eu acho injusto, eu estou precisando de dinheiro, e me sentir absolutamente lesado. E quero uma quantia por danos morais. Bem, isto é viável? Temos que ter todo o cuidado, porque é o seguinte, nós temos um score. As pessoas que têm CPF e CNPJ, as pessoas jurídicas, elas têm um score perante as instituições de crédito. E essas instituições, elas têm uma margem para, analisando o perfil, né, do Felipe, da Ângela, da empresa X, de conceder ou não este crédito, considerando as peculiaridades. Se já teve muitas inscrições, se está devendo na praça, se nunca contratou naquela instituição, então não se sabe, né, se ela vai ser uma boa pagadora ou não. Mas o que nós não podemos, certo, ser alvo, seja uma pessoa jurídica ou física, é que esta negativa de crédito seja discriminatória. Pode dar um exemplo, Felipe? Posso. É muito comum que a pessoa esteja sendo demandada em juízo em face da instituição financeira X porque está devendo. Ou, por outro lado, ela tem contratos, tem financiamentos e entende que os juros são abusivos. E entra com uma ação judicial para questionar estes juros. E no momento seguinte, vai ao banco e postula um outro empréstimo para uma outra finalidade. E aí o banco, considerando que tem ações contra ela e ela contra eles, nega este pedido de financiamento com base nestas ações. Bem, aí se entende juridicamente que a instituição financeira está agindo em abuso do direito. Enquanto tu ficar com essas ações, eu não te concedo crédito. Esse entendimento, segundo grande parte dos juízes, é um entendimento de retaliação. É um abuso do direito de não conceder um crédito. Porque eu posso conceder, né, verificando as situações peculiares de cada pessoa física ou jurídica que vão na minha instituição, como eu falei para vocês. Então, entrar com uma ação exigindo em juízo o crédito e mais uma indenização, quando não há discriminação, provavelmente esse pedido será indeferido pelo Poder Judiciário. Agora, quando eu comprovar que eu fui discriminado por qualquer motivo, mas eu tenho que ter esta prova, aí, em princípio, judicialmente é possível se fazer aí alguma medida, alguma espécie de reparação. Mas são situações excepcionais e bem difíceis. Com essas considerações, então, no Dicas de hoje, eu me despeço e voltamos em seguida com um pouco mais aí de juiz, advogado, ações para vocês, tá bem? Um grande abraço. Rogério, estivemos aqui com 2 profissionais muito qualificados, cada um em suas determinadas áreas. O Paulo Afonso Pereira, que atua na área de propriedade intelectual, trouxe muitas informações referente à importância de você registrar a marca, não é, Rogério? Na Paula, o Paulo Afonso Pereira, ele foi presidente do INPI, que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, além de uma larga jornada no ambiente de entidades empresariais, foi presidente da Associação Comercial aqui de Porto Alegre, vice-presidente da Federação, como ele mesmo comentou. Mas é interessante a gente saber, né, que a propriedade industrial, a propriedade intelectual, são áreas muito significativas. Muitas vezes, um dos maiores ativos das empresas são justamente as suas marcas. A gente conhece vários exemplos, eu vou dar 2 exemplos aqui, onde a marca das empresas vale muito mais do que a soma de todos os ativos que a empresa possa ter. Sabe aquela bebida de cola
preta, gasosa, que todos nós tomamos? A Coca-Cola. Pois é, ainda não é nossa patrocinadora aqui no programa, ainda não, mas a Coca-Cola, a marca da Coca-Cola vale muito mais do que os prédios, os equipamentos que são utilizados para fazer a Coca-Cola. Uma outra marca que vale muito mais do que a soma dos bens é a Apple. Então, quando a gente tem um produto da Apple, as pessoas pensam em determinadas características e reconhecem a marca simplesmente pela maçãzinha mordida. Vale muito mais do que reunir todos os bens que a Apple tem no planeta. A própria marca dela é muito mais valiosa. Mas, Ana Paula, uma outra coisa interessante que foi conversado hoje aqui e que o Dr. Rodrigo Prestes trouxe para nós é a questão do ambiente internacional, das relações internacionais, dos negócios internacionais, né? Comenta um pouquinho o que ele nos trouxe. Sim, Rogério, a questão é a facilitação para as empresas fazerem seus negócios de forma internacional. Antigamente tinha uma visão de que só fazia negócios internacionais grandes empresas. E era muito difícil as empresas menores, as pequenas empresas ou até mesmo o profissional fazer algum tipo de negócio internacional. Tinha aquela visão de que tinha que ter uma sede no país onde queria desenvolver aqueles negócios. E com o passar do tempo, isso foi modificando e abrindo possibilidades de atuação internacional. Então, o Dr. Rodrigo Prestes traz por esse viés do direito o que está sendo feito justamente para desburocratizar essas possibilidades e aumentar o acesso das micro e pequenas empresas, dos profissionais atuarem de forma internacional. Mas a gente já atua com desenvolvimento de negócios internacionais há muito tempo, inclusive temos a iniciativa, o Think Global, que é justamente esse conceito de pensar global, né, Rogério? Exatamente, eu costumo dizer que não existe empresa que seja pequena demais para pensar global e não existe empresa que seja grande demais para não precisar pensar global. Então, você que tem um negócio, pense. O mercado não é o seu bairro, não é a sua cidade, não é o seu país. O mercado hoje é o mundo. Com esse pensamento, a gente vai chegando ao final aqui do programa Movimento Empresarial. Lembrando que quem veste Ana Paula é a Miveste, essa rede de brechós de marca de luxo. Programa Movimento Empresarial sempre às terças-feiras, às 21h30, aqui pela Rede Sul de TV. Obrigado, Ana Paula. Obrigado para todos vocês e nos vemos semana que vem. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.